Como nós acabamos de ouvir, desta liturgia de hoje, domingo de Páscoa. Páscoa significa passagem, ressurreição, né? É passar de uma vida de pecado, de morte, né, à vida em Cristo. Como nós ouvimos o evangelista João, ele começa no primeiro dia da semana. Ele diz: após a ressurreição, tudo é novo, tudo se torna novo. Por isso, o primeiro dia, né, é como se a vida começasse de novo. É o primeiro dia. Tudo é a partir do Cristo. E tudo na nossa vida é e será diferente. A partir da ressurreição de Jesus, nós não morreremos mais, mas sim ressuscitaremos em Cristo, né? E nós vimos no Evangelho segundo João, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Por quê? Porque era costume, né, eles ungir o corpo de Jesus, eles ungir o corpo do morto, né? E a preocupação era também, né, quem vai tirar, né, aquela pedra. Mas aí diz que estava escuro. E viram que a pedra já tinha sido removida, né? Pois uma pedra daquela precisaria de várias pessoas, né? Mas o poder de Deus é enorme, gente. Se Deus tem o poder de ressuscitar, né, o que é remover uma pedra? É nada. Ele pode remover a montanha, ele pode remover o mar, foi tudo ele que criou, né? Então, elas viram que a pedra tinha sido removida. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo, né? Porque elas não compreenderam, né? Eles viviam ali ao lado de Jesus, mas ainda não tinham dessa clareza que nós temos da ressurreição, né? Por isso que nós vamos ver logo mais, né, na oitava da Páscoa, onde nós vamos celebrando esta Páscoa, esta passagem de Jesus, que Jesus se faz necessário ele voltar, né? Ele vem com os discípulos de Emaús, ele vai voltando para recordar em seus discípulos esta passagem, né? Para que deixe bem claro que ele realmente ressuscitou dos mortos e que ele se faz vivo entre nós. Os dois correram juntos, mas o outro chegou primeiro, mais depressa que Pedro. Ele chegou primeiro ao túmulo. E aí, a partir daquele túmulo vazio, de uma teologia do túmulo vazio, a igreja nos primeiros séculos passa a acreditar na ressurreição de Cristo por o túmulo estar vazio, né? Então, é uma teologia do túmulo vazio, né? Então as pessoas passam a acreditar que Jesus realmente ressuscitou, porque ele não estava lá. Ele não estava lá. Ele foi para a casa do Pai, né? E eles viram ali as faixas de linho deitadas no chão, né? Mas não estava de qualquer forma, né? As faixas estavam ao lado, né? Ela estava ao lado. Se fosse algo que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, tivesse violado o túmulo, eles deixavam de qualquer forma, né? Eles não iam ter esse carinho, eles não iam ter esse cuidado, né? Então, eles passam a acreditar. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Então, eles acreditaram que Jesus havia ressuscitado, porque eles viram, né? Eles viram. E nós acreditamos por quê? Pela nossa fé. Nós acreditamos porque nós ouvimos falar, né? A igreja, os profetas e nós acreditamos de ouvir.
De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, né? Porque muitos ali naquela época não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Os fariseus mesmo não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Para eles, né, não tinha ressurreição dos mortos. Ninguém ressuscitava dos mortos, né? Então para eles era um difícil mesmo, porque eles carregavam entre aquelas pessoas, muitos ali eram fariseus, saduceus ali que não acreditavam, né? Saduceus não acreditavam. E ali então, eles tinham desta dificuldade, que não é a nossa, né? Quantas Páscoa, quanto nós ouvimos falar, quanto nós pregamos um Cristo ressuscitado. Porque ele mesmo diz, olha, eu vou para a casa do Pai, né? Quando lá estiver, voltarei e levarei todos vocês comigo, né? Então, ele é esta promessa, né? E a Páscoa, essa certeza desta passagem, a vida eterna, né? Por isso que o evangelista João, ele vai falar a nós no primeiro dia da semana, né? Ele quer dizer para nós, olha, tudo a partir da ressurreição na sua vida tem que ser novo, tem que ser novo. Se nós formos olhar por esse prisma, né? Tudo novo, né? E nós ouvimos, né? Tudo é novo, tudo será diferente, né? Por isso que hoje, nós aqui na nossa igreja matriz, ao passar bem de manhã aqui, 6:30 da manhã, né, Batista? Não, às 6:30, né? 6:30 da manhã, vocês viram aqui algo novo na porta da igreja. Estava o ressuscitado aqui à porta, né? Não é todo dia que ele sai à porta, não é todo dia que a nossa imagem do ressuscitado vai à porta da igreja. Ele estava ali na porta da igreja para dizer, olha, hoje é um dia diferente. Hoje é um dia diferente. Por isso que o ressuscitado estava à porta da igreja, bem de manhã já, nos primeiros raios do sol, né? Para mostrar, olha, hoje o dia é todo diferente. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Não é porque é o dia da Páscoa que nós vamos comer aí, tem essa tradição aí do coelho, nada disso, né? É porque Jesus, ele ressuscitou e se faz vivo no meio de nós, né? Então a alegria é o Cristo. O Cristo é a alegria e a certeza de uma esperança em um mundo de escuridão, um mundo de trevas, um mundo de sofrimento, um mundo de angústias, de dores, de incertezas. Cristo é a certeza de que venceu a morte. E não haverá mais morte, né? Nós vamos ter medo da morte, né? E eu sempre digo, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da forma de morrer. A forma de morrer nos assusta, né? Mas não morrer. Morrer não deve nos assustar, mas sim o leito de morte. O leito de morte, às vezes, nos deixa assustados, né? Porque nós não sabemos, né? De que forma nós vamos passar desta para o Cristo. Mas a ressurreição é uma certeza só. É de todos nós. Todos nós que cremos, todos nós que buscamos viver aos ensinamentos de Cristo. Então, que nós não sejamos pessoas, né, que acreditemos que o Cristo ressuscitou somente porque o túmulo estava vazio, mas porque ele nos amou, né, por primeiro, né, e procurou dar a vida por cada um de nós, né? Isso que nós devemos acreditar. Nós devemos acreditar que Deus doou a sua vida como esse cordeiro imolado, né? Esse cordeiro aí que vai ao matadouro, mas que realmente se doa completamente por cada um de nós. E se hoje nós estamos aqui na igreja matriz São Sebastião, aqui em Palmital, da paróquia São Sebastião, né, celebrando ainda as portas fechadas, por quê? Porque nós, né, seguimos o nosso bispo diocesano. E com ele nós caminharemos até o fim, porque ele representa
Pedro, né? O bispo representa também Pedro, que também foi papa, foi bispo, né? E nós devemos toda a obediência, né? E vocês poderiam nos perguntar, né? Mas padre, mas Cristo então ele ressuscita somente com a igreja cheia? Não, ele ressuscita também nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos hospitais, nos momentos mais difíceis e de dores. É ali que nós vamos contemplar também este Cristo, neste tempo tão difícil. Por isso que nós estamos aqui, logo nas primeiras horas do dia, para levar esta mensagem de fé e esperança até a sua casa, ao seu trabalho, à sua empresa, no campo, na cidade, e dizer: coragem, Cristo ressuscitou, você também haverá de ressuscitar dos mortos. Não tenha medo, né? Eu sei que tudo isso que nós estamos vivendo tem nos assustado, tem nos deixado às vezes tristes, né? Mas acreditem, Jesus é a nossa única certeza e a nossa fé. Então peçam a este Cristo, né, força, né, para que você se torne um homem novo, um homem destemido, um homem cheio de fé, neste tempo tão difícil, né? E Ele assim o fará, né? E trará a você coragem, entusiasmo, alegria de novo e esperança. E é isso que nós precisamos hoje, de muita esperança e muita paz. Que este Cristo ressuscite na vida de cada um de nós, né? E nos torne pessoas novas, pessoas capazes de encontrar alegria ainda nesse mundo tão cheio de dificuldades, né, que nós nos encontramos. Porque Ele venceu a morte e nós também haveremos de vencer um dia. Assim seja. Amém.